Estamos ao vivo aí. Estamos ao vivo. Bem. Bom, vamos começar então mais um bate-papo, né? Mais uma live aí do pessoal de Cajamar, sobre um tema fundamental, né? Muito importante. Hoje contando aí com companheiras, né? Do pessoal de Vinhedo, a Virgínia, do pessoal de Jundiaí, a Cíntia e a Aline, né? Estamos aí eu e a Glaucinha, do pessoal aqui de Cajamar, né? Na nossa organização. Então a gente pensou nessa data abordar o tema da violência doméstica, né? Em tempos de pandemia. Os dados indicam que tem aumentado, né, consideravelmente desde o início da pandemia, né, pesquisas aí do mês de abril, trazendo dados absurdos, né, de aumento de quase 50% de casos de violência contra a mulher, né, e ninguém melhor que nós mulheres, né, que é quem sentimos aí na pele, para falar um pouco sobre isso, discutir um pouco a história, né, da participação da mulher na sociedade, como é que se configurou, né, toda essa situação de violência, discutir um pouco o que a gente tem de alternativa jurídica, de apoio, né, de avanço em relação à legislação, que possa nos ajudar aí a nos proteger, né, a nos cuidar, e pensar um pouquinho nas políticas públicas de cada município aí, né, que nós estamos aqui representando, para contribuir para que evoluamos, né, para que a gente possa construir realmente políticas que atendam às necessidades da mulher, não esquecendo que uma parte fundamental é a nossa própria participação, né, a nossa própria consciência da necessidade de lutar e de garantir, sim, que nós sejamos respeitadas, né, nesse direito tão fundamental que é o direito à vida, né. Então, sejam bem-vindos, né, muito boa noite, mais uma vez é um prazer imenso, né, estar aqui, e a gente vai começar, então, com a apresentação das colegas que falarão, começando aí pela Virgínia. Boa noite a todas e todos. Eu sou Virgínia e eu sou professora da rede municipal aqui de Vinhedo. Eu sou presidenta do PSOL também, PSOL Vinhedo. Eu moro aqui há mais de 30 anos, né, e sou professora na rede pública há 20. A gente tem aqui também um coletivo feminista, atuante, que participa, né, da cena política da cidade, através de saraus, manifestações, atos na Câmara, enfim, de diversas maneiras aqui a gente tem procurado, né, levar a pauta das mulheres e debater, além da minha atuação como professora, mas também em outros espaços públicos e de poder aqui da cidade. Tá no mudo, Maria. Maria está muda. Obrigada. Vamos lá, Cíntia, então? Boa noite. Queria agradecer a iniciativa do pessoal de Cajamar, parabenizar as meninas e a direção do pessoal pela iniciativa. Eu sou de Jundiaí, eu sou professora da rede municipal também, sou presidenta do Partido Socialismo e Liberdade aqui na cidade de Jundiaí. Estou muito feliz de poder contribuir e participar de um debate com mulheres tão especiais, tão combativas. Legal, obrigada, Cíntia. Aline? Bom, eu sou a andarilha aqui, né? Eu sou de São Paulo, eu trabalho em São Paulo, morei por, acho que uns 5 anos em Cajamar, e faz uns 2, 3 anos que agora eu estou em Jundiaí. Sou filiada do PSOL Cajamar, e atuo ainda um pouco em Cajamar, estou conhecendo o pessoal de Jundiaí,
Sou formada em Ciências Sociais e em Direito, trabalho na área jurídica e estou super feliz assim, de ver essa mistura com essa força das mulheres aqui, de várias cidades diferentes. Eu acho que isso é muito rico e eu fico muito feliz. Eu, como uma andarilha, né, por várias cidades, fico muito feliz de ver essa mistura aqui acontecendo. Parabéns para todas nós aqui. Isso aí, Aline. A Gláucia. Bom, boa noite. Eu sou a Gláucia, aqui do pessoal de Cajamar. Eu sou educadora, né? Estou no pessoal aí há 14 anos, mais ou menos, né? Atuo diretamente aqui na cidade de Cajamar. A gente faz algum trabalho com algumas ocupações que a gente tem aqui na cidade, né? A gente vem discutindo essa questão da mulher. E, bom, estou grávida, estou esperando o Joaquim, meu primeiro filho. Estou aí nas retas finais, então espero seguir essa live até o final, mas possa ser que eu me ausente um pouquinho, tá? Que agora no finalzinho eu estou ficando um pouco sem fôlego, com falta de ar, né? Então, às vezes eu passo um pouquinho de mal, tá bom? Já peço desculpa aí pelas minhas companheiras. É um prazer poder estar participando dessa live junto com vocês, com a Maria, com a Aline, né? Grande companheira nossa, a Cíntia, Virgília. É muito bom poder estar contribuindo. Isso aí, Glaucinha. E eu sou a Maria, professora aqui em Cajamar já há alguns anos, né? Acabei de assumir aí um outro cargo, né? Na gestão de uma escola pública aqui do município. Atuo na educação desde que me entendo por gente, porque acho que a educação que é realmente, pode ser, né? Essa grande política aí que nos educa, né? A mulheres e homens a respeitar a vida. E se a gente aprende desde muito cedo a respeitar a vida, eu acho que a tendência de a gente achar natural, né, um homem poder ter o poder de tirar, inclusive tirar a vida, né, não ser só violento de algumas formas, né, mas chegar a tirar a vida mesmo, né, de uma mulher. Então, um prazer imenso mesmo a gente estar conversando e eu vou mediar, então, o nosso bate-papo hoje, tá? Sejam todas bem-vindas e já muito obrigada. Então, a gente vai começar, então, com a fala da Virgínia, né, fazendo um pouquinho do resgate histórico, né, da história da mulher aí na nossa sociedade. A palavra é sua, Virgínia. Obrigada, Maria. Eu procurei organizar, assim, um pouquinho para falar da violência, para depois chegar na violência doméstica, né, porque, assim, a gente vive situações violentas, né, em diversos contextos. E essa violência, ela tem uma história que acompanha a formação do Brasil, né? Então, desde a chegada do branco, né, europeu, português, né, e como essas relações se estabeleceram aqui na nossa terra, né, e essa relação também ligada a todo um modelo de exploração e de desenvolvimento do capitalismo. Eu acho fundamental que a gente entenda, né, esse processo para depois a gente poder, né, ir para uma violência doméstica, entender essa violência circunscrita no ambiente familiar, né? Então, eu coloco um pouquinho, né, essa questão histórica do descobrimento, a relação do português como o dono, o proprietário da terra, o proprietário dos corpos que aqui já existiam e dos corpos que foram trazidos para cá também, né? Tudo dentro de uma perspectiva de acumulação. E os corpos das mulheres, né, estavam também aí para esse controle, esse domínio, né? Então, das indígenas, né, nos primeiros momentos da ocupação, depois das brancas também, que eram trazidas da Europa para cá, né, e das negras que também foram traficadas. Nessa perspectiva, assim, dessa dominação, né, a gente tem na relação familiar o patriarcado, o desenvolvimento do patriarcado, das relações patriarcais, onde o homem se sentia o dono, né, da mulher, das filhas, e determinava
o futuro delas, a vida cotidiana, os espaços onde elas podiam circular, né? E tinha poder até sobre a morte delas, né? Era, assim, a gente tem notícias, né, de filhas, mulheres também, mas as filhas, quando contrariavam a vontade do pai em relação ao casamento, elas podiam ser assassinadas pelo pai, né? E as mulheres também, né? Em situações de adultério era dado o poder ao homem de suprimir a vida dessa mulher. E isso trouxe para nós as consequências muito, muito dramáticas, né? Que a gente convive até hoje. E a gente convive com essa violência, né? Porque o que existia aqui, né? O poder que existia era mediado por homens, né? Que tomavam, né, as medidas entre si, se organizavam ali, né, numa situação de um julgamento, enfim, também os religiosos, né, que controlavam, né, a intimidade das mulheres, enfim, nós vivemos sob esse domínio. Eu quero lembrar que, é claro, as mulheres resistiram a isso, né? Muitas mulheres fugiam, né? As indígenas, elas não se submetiam ao trabalho, né? As, as filhas, enfim, mulheres às vezes fugiam também do domínio do senhor, né? E as negras também iam formar os quilombos. Então não foi uma situação onde a mulher ficava simplesmente à mercê. Havia movimentos de resistência, né, e de enfrentamento dessa condição. O voto feminino aqui no Brasil foi só a partir de 1927, no Rio Grande do Norte, né, e que as mulheres puderam votar e serem votadas. Então, você vê como demorou, né, aí 400 anos para que as mulheres tivessem uma atuação política, né, na vida política, nos espaços de poder. A gente vê que o papel da mulher também foi mudando gradativamente na era Vargas. A mulher, ela passou a trabalhar, né, se tornou uma operária, né, então aí a gente já foi somando ao trabalho fora de casa, o trabalho doméstico, a dupla jornada, né, nós tivemos aí um acúmulo de tarefas e funções, né. Eu gosto de lembrar também da resistência das mulheres no período da ditadura militar, né, que foram para os movimentos de resistência à ditadura, participaram, né, e muitas foram violadas pelo Estado, né, que a violência é institucional também, né, então não, a violência, ela são exemplos, né, de como ela se manifesta. E depois também, nas décadas de 80 e 90, a resistência dos grupos de mulheres. Eu acho muito importante esse momento que nós estamos aqui construindo, né, de mulheres de cidades próximas, né, em busca, né, de debater os nossos problemas e buscar soluções, né, porque a gente vê que a luta feminista, ela é muito coletiva, né, e ela é também uma luta internacional, porque a gente se inspira também em mulheres que antes da gente, né, lutaram pelos direitos civis, né, enfim, pelo direito ao próprio corpo, à reprodução, né, ao próprio prazer e à vida. Então, nas décadas de 80 e 90, antes da Constituição, né, de 88, tinha os grupos de mulheres das periferias, né, que se juntavam, faziam reuniões, né, e debatiam os problemas cotidianos e que propuseram, né, inclusive a creche foi uma conquista desse movimento, né, dessas mulheres trabalhadoras. Tá? E depois, em 1995, né, a fim de ampliar a participação política das mulheres, foi a primeira foi o estabelecimento das cotas das mulheres nas eleições, né, eram 30%, e agora
a gente já tem aí um movimento, né, maior de participação. Infelizmente, no Senado nós somos apenas 16% e na Câmara Federal 15%. Né? Então a gente vê que ainda temos aí muito que trabalhar e lutar, né? E acho que hoje representa um pouco desse movimento que a gente está fazendo. Eu acho que essa foi a primeira parte, assim, tá bom? Acho que vocês têm alguma questão. Tá ótimo, Virginia, para aquecer aí, né? E é bastante comum a gente ouvir hoje, né, que a mulher na política, a política é algo ruim, né? A política é algo sujo, né? A política é ser corrupto, né? Todo um discurso negativo em relação à política que tem origem exatamente nessa situação que você resgatou, né? Não é algo natural, né? É algo produzido. Como é que se demora 400 anos para que a mulher possa, né? Então, acessar, né, o direito de participar da vida, que é a nossa vida mesmo, né? A sociedade não é feita só de homens, né? A sociedade é feita de homens e mulheres. Então, é algo produzido, esse discurso, que infelizmente ainda é muito comum a gente ouvir hoje, né? De que, política é algo que é ruim, política é algo que não presta. Como se fosse até, muitas vezes, negativo demais, né? E criminoso, então, criminosa a vida política. E que o que está por trás é manter mesmo, né? A gente afastado e longe, distante, né, para que a gente não tenha representação mesmo, para que as nossas questões não sejam vistas com importância como devem ser, tanto quanto a dos homens, né. Então, obrigada por enquanto, e vamos passar, então, para a Cíntia, vai continuar, então, trazendo a situação da mulher, mas na nossa atualidade aí. Eu pensei em fazer uma fala, não no sentido histórico, mas assim, no atual e no contexto da pandemia, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, aí, as mulheres têm conquistado bastante espaços, lutados. Gente, desculpa, eu tô um pouquinho nervosa. A gente entende, a gente entende. Vem conquistando bastante espaço na sociedade, no mercado de trabalho, na política. Ainda a participação feminina na política é muito reduzida, a gente tem que lutar bastante para que isso aconteça. E deixar claro que existem 5 tipos de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher. São elas a violência física, a violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. A gente acaba falando mais sobre a violência física, né? Mas esses outros tipos de violência são tão nocivos e causam tantos danos na vida da mulher, às vezes até mais que a violência física, porque são coisas que são sutis, que vão somatizando, quando vê aí. E agora, falando no contexto da pandemia, eu vou tentar trazer mais uns dados locais. Eu estava vendo, a gente tem hoje 123 mulheres sendo acompanhadas com medida protetiva pela patrulha da Guarda Feminina. Sem contar os casos subnotificados de mulheres que muitas vezes não têm como denunciar seus abusadores, ou que não tem como ou também não tem coragem, porque a gente sabe que a violência... as violências sutis vão acabando com a autoestima, a mulher se sente desencorajada, muitas vezes ela tem medo de denunciar, e a lei e as medidas protetivas não protegem tanto quanto deveriam, né? Salva aí muitas mulheres que a gente vê sendo assassinadas, mesmo tendo medida protetiva. Então, muitas vezes, é importante denunciar, mas muitas têm medo, por saber de históricos, assim, de que a lei acaba não protegendo como devia, embora seja uma conquista histórica importante, mas a gente tem que fazer as críticas e que tem que muita coisa melhorar ainda. E aqui em Jundiaí, além assim do número exorbitante de aumentos de denúncias de violência doméstica contra a mulher, teve um grande aumento também de abuso sexual infantil, e a maioria deles sendo praticados com as meninas. E algo muito importante a gente se falar que muitas vezes a escola era usada como meio de denúncia, como meio de refúgio para essas meninas.
Eu soube hoje por colegas que a gente tem feito plantão na escola, entregar as atividades e depois recolhe. De chegar cartas no meio das atividades de criança pedindo socorro e denunciando os abusos sofridos. Isso é muito grave. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui é gritante, todo dia abre o jornal e tem algum anúncio de menina que foi violentada pelo vô, pelo padrasto, por tio, por irmão. Então, a casa que era para ser um ambiente de acolhimento acabou se tornando um ambiente hostil e de prática de violência. E é muito importante ressaltar que a supercarga de tarefas na vida das mulheres numa pandemia também é uma violência, porque muitas delas estão tendo que trabalhar, tendo que trabalhar, pegando o transporte lotado, sendo expostas ao risco, levando consigo a preocupação de deixar os filhos muitas vezes sozinhos em casa. E quando chega, tem que dar conta de tudo, do trabalho doméstico, dos filhos, do dever de casa dos filhos, que na maioria das vezes acaba ficando para a mãe. Então, assim, esse excesso de cuidado e esse excesso de trabalho também acaba se tornando uma violência. E quando se envolve uma pandemia numa questão de saúde, os cuidados acabam sempre ficando para as mulheres, né? Se o marido adoece, se a mãe adoece, se o tio acaba cuidando e quem que cuida dessas mulheres? E a quarentena acaba sendo um privilégio. A boa parte das mulheres, como eu acabei de falar, estão tendo que trabalhar e com essas jornadas e ainda trabalhando com a pressão do medo e do risco de uma doença que acaba ameaçando e deixando todo mundo vulnerável e preocupado. É isso, gente. Espero que eu tenha contribuído. Com certeza, Cíntia. Loucura isso, né? Imaginar que a nossa casa é um lugar tão perigoso, né? Estava buscando as informações aí. O Ministério Público de São Paulo, né, soltou uma nota dia 13 de abril dizendo exatamente isso, que pelo levantamento a casa é o lugar mais perigoso para uma mulher. É um absurdo essa afirmação, a contradição que existe nisso é absurda demais, porque é por tudo isso que você colocou, né, a jornada de trabalho, né, todo o empenho, né, das mulheres em organizar a vida familiar, enfim, nesse espaço que a gente chama de lar, e para ela esse é o lugar mais inseguro, né, então é uma contradição muito grande, a gente tem que discutir muito isso, para mudar, porque precisa mudar, né. E pensando em mudar, então, aí a Aline entra agora, trazendo um pouco dessa questão jurídica, né, o que a gente tem aí de avanço, então, onde é que a gente pode pedir socorro, né, e como é que a gente pode, então, construir caminhos para ampliar. Uma coisa? Pode. Mas, assim, a questão da culpa que muitas vezes essas mulheres carregam, a culpa até de se uma filha for violentada em casa, ela acaba sentindo porque ela teve que sair, a culpa se um filho acaba adoecendo, e esse excesso de culpa também é uma violência muito, muito grande. Então, que a violência doméstica ultrapassa aquilo que a gente tem no nosso campo de visão, de conceito de violência, né? Obrigada. Sim. Não, com Perfeito. certeza, assim, eu até faço um apanhado, assim, do que a Virgínia colocou como o fator histórico, que a Cíntia colocou, que falando um pouco já do que existe, mas já lembrando que existe, mas existe com problemas, assim, a gente tem que sempre lembrar que, assim, é uma construção histórica. O papel do homem na sociedade, o papel da mulher são construções históricas, e a gente vem há 2000 anos até para trás, de uma construção em que a mulher sempre foi submissa. E como é que a gente faz para mudar essa situação, para a gente se tornar igual aos homens? A gente só consegue fazer isso por medidas assertivas. E como a gente faz isso? É mudando a sociedade, mudando a forma como a gente pensa, para que a gente mude as leis para que elas amparem a gente. Então, assim, eu acho que estar discutindo isso dentro de um partido político é fundamental, porque passa por aqui, passa pelo poder público essa mudança. A gente não vai ter ela isoladamente, a gente vai ter ela de uma forma coletiva. E até, né, enaltecendo
o PSOL é um partido exemplar, um partido que há muito tempo já prega uma igualdade dos cargos de direção e luta, tanto interno como externo, para que as mulheres tenham voz e tenham espaço. Puxando um pouco da parte histórica, até que a Virgínia colocou, as mulheres elas só tiveram direito ao voto em 1965. Foi há muito pouco tempo atrás. Estamos hoje em 2019. Não faz nem 100 anos que a gente vota. E se eu estou falando, né, e se a gente sabe que a transformação da sociedade ela passa por uma transformação que vem de uma forma incisiva dos poderes públicos, como é que a gente tem tão pouco tempo participando desse espaço? E isso reflete diretamente na situação que a gente vê hoje. O lugar mais perigoso para a gente é a casa. A gente tem hoje leis que protegem a mulher, como a Cíntia falou, mas elas têm muitas falhas. Porque é muito recente. A gente não tem pessoas que nos representem o suficientemente lá. A gente também não pode esperar que só o poder público e só o Estado proteja, né? Mas a gente, como sociedade, tem que exigir isso dele. Assim, é quando muitas pessoas se movimentam que a transformação acontece. A transformação não vai acontecer individualmente. Inclusive, como eu comentei, em 1965 foi a primeira vez que deu a oportunidade de voto da mulher. E só em 2006, gente, muito recente, que a gente teve aprovado a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra a violência doméstica. 2006 é muito, muito recente. E para a gente entender um pouco disso do que a gente está colocando hoje aqui, que é a violência doméstica na pandemia, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho assim, o que é a violência doméstica. É toda a violência que acontece contra a mulher, seja por uma ação de uma pessoa ou a omissão dela, ela fica parada e não socorrer essa mulher. Numa situação, no âmbito doméstico, que é aquele ambiente em que a mulher habita, ela vive, então é na casa dela, é no ambiente em que ela circula, mas também no ambiente familiar, então, assim, por parentes, avô, tios, primos, então não necessariamente mora junto com essa mulher, mas que faz parte da relação dela, ou também com a relação afetiva, que, por exemplo, um namorado, que não é da família, não mora junto, ou até mesmo ex-namorado, assim, alguém que já teve alguma relação de afeto com essa mulher. E quando a gente fala em violência doméstica contra a mulher, a gente não está falando só do gênero do gênero feminino, todos que se enquadram nesse gênero. Então, a gente também está falando de transgêneros, de travesti, de transexual, todos que se enquadram nessa situação. Então, inclusive, a gente pode ter uma violência doméstica num casal homoafetivo, de uma mulher exercer a violência doméstica contra outra mulher. Então, acho que é importante a gente ter essa noção. Assim, às vezes a gente fica, será que essa situação se enquadra numa violência doméstica? Assim, como a gente não tem muito acesso, a gente às vezes fica meio na dúvida, né? O que está acontecendo? E a Cíntia, ela lembrou muito bem que, assim, a gente, quando pensa em violência doméstica, a gente remete muito a uma violência sexual, né? É uma violação sexual da mulher. Inclusive, também, assim, não tem idade, né? Sendo mulher, infelizmente, né? De criança a terceira idade, assim, todas estamos salvaguardadas nessa esfera. Mas ela também pode ser psicológica, assim, quando uma outra pessoa faz com que aquela pessoa se sinta mal, como a Cíntia colocou, se sinta às vezes culpada, então, assim, coloca essa carga dessa responsabilidade doméstica em cima da mulher, com que ela não se sinta capaz de sair daquela situação. Ela tem que ser a pessoa que cuida da casa, ela tem que ser a pessoa que cuida dos filhos, então, ela se submete a situações ruins porque ela é colocada numa situação de inferioridade, de não tem capacidade para fazer outra coisa, então ela vai se sentindo cada vez mais apagada e vai se submetendo a uma pessoa, né,
do mesmo sexo ou não, familiar, que coloca ela presa nessa situação de não conseguir se libertar dela. A gente também tem uma violência que é a patrimonial, que infelizmente é muito comum, assim, de parceiros ou família, né? Quem tem essa relação com essa mulher, quebrar o telefone para ela não ter contato com outras pessoas, prender o cartão de crédito para que ela não tenha uma liberdade financeira para poder sair daquela situação, rasgar documento, sem documento ela não consegue viajar, não consegue sair do lugar onde ela está. Então, assim, existe essa violência que ela é patrimonial e ela é muito relevante também, prende a violência moral, que assim, que infelizmente nessa época de internet a gente tem muitas coisas positivas, mas algumas negativas também, como chantagem de parceiro que fala que vai expor vídeo íntimo. Isso é uma violência doméstica, por mais que às vezes, não, mas é só meu namorado que fez uma gracinha. Não, isso não é uma gracinha, isso é uma violência, isso é muito grave. Sim, você não pode ficar nessa situação, isso não é normal. Além disso, também tem a violência básica, né, a física, que é empurrar, dar tapa, dar soco. Então, assim, a gente percebe que a violência ela tem várias faces. Todas elas, a mulher é colocada em segundo plano, minimizado os sentimentos dela, fisicamente, psicologicamente, dentro de casa, mas é nas relações em que ela deveria ter confiança. É parte daquela situação em que a mulher deveria confiar numa situação e essa pessoa se aproveita dessa confiança para dominar psicologicamente, fisicamente, aquela mulher. Isso é a violência doméstica. O que acontece nessa época que a gente está vivendo da pandemia, né? Como a gente entrou num estado de calamidade, assim, uma das frentes principais para a gente combater o coronavírus é ficar em casa. E ficando em casa, como a Cíntia colocou, né, Maria, já não lembro mais, a gente está aumentando a proximidade dessas mulheres com seus agressores, né? E fazendo com que essa mulher ela não tenha o espaço da rua para se comunicar, para pedir ajuda, ela está mais presa naquela situação da violência. E isso piora ainda com a situação de que assim, a gente está vivendo um período de incerteza, porque a gente não sabe quando que isso vai passar, a gente não sabe quem vai ser infectado, a gente está, infelizmente, passando por uma confusão econômica também, por um desserviço que está acontecendo no governo, que não está conseguindo manter condições mínimas econômicas para que a gente continue superando esse problema em casa. Então, esse monte de incerteza gera mais conflito dentro dos lares. E como já colocaram, né, quem sempre acaba pegando toda a culpa e carregando todo o peso disso são as mulheres nessa situação. Como eu falei, foi em 2006 que a gente teve a Lei Maria da Penha. E ela tentou minimizar algumas situações por causa da violência doméstica, e entre elas foram as medidas protetivas, que até a Cíntia já comentou aqui um pouquinho delas. O que são essas medidas protetivas? Quando uma mulher ela se vê numa situação de violência doméstica, desses que eu comentei aqui, né, ela pode procurar ajuda numa delegacia, ou da delegacia da mulher, ou uma outra delegacia, que eles vão ter esse encaminhamento, Defensoria Pública ou Ministério Público, e eles vão passar isso imediatamente para um juiz. E esse juiz ele tem 48 horas, assim, é um prazo muito curto, para dar uma resposta para essa mulher. E essa resposta de proteção da integridade dela. Então, ela pode ter alguns tipos de, dependendo do caso, de medida protetiva. Então, assim, ela pode fazer com que o marido, a pessoa que mora ali naquela casa, saia daquele ambiente, pode pagar uma pensão para ela ou para um filho, se ele tiver, pode restringir o acesso, de repente, de um pai para um filho, para a filha, pode suspender um porte de arma, que de repente essa pessoa tenha um porte de arma, pode pedir para devolver um bem, como eu falei, que a violência também é patrimonial. De repente, ele tirou o celular, rasgou, perdeu um documento, se não, você vai restituir esse documento, o
tiver material que é da pessoa e ele segurou com ele. Então, a gente tem vários tipos. Uma outra coisa também que é muito importante, assim, se uma mulher ela tem um vínculo de emprego CLT, se ela avisar no trabalho dela que ela está sofrendo violência doméstica, e por causa disso ela vai ter que se afastar desse trabalho, ela avisando, ela pode ficar 6 meses sem ser mandada embora. Isso é muito importante, porque assim, o maior risco que as mulheres têm de não denunciar, primeiro, é o medo da violência. Então, você tem essas medidas protetivas de afastar esse agressor dessa mulher, restringindo assim, acesso a determinados lugares, proibição de chegar perto do trabalho da mulher, da casa da mulher, e também a proteção do trabalho dela. Então, ela fica 6 meses com a garantia de que ela não vai perder o emprego dela se ela tiver que faltar. Isso é muito importante. E, assim, muita gente não sabe e acaba não pedindo ajuda por não conhecer. Além disso, é importante, até de repente, a gente depois vocês colocam na página do PSOL, saber que a gente tem telefones de denúncia, que é o 180, que é a denúncia para violência contra a mulher, e 190, que é a polícia militar. Mas, assim, se estiver acontecendo alguma situação de violência urgente, na hora, você presenciou alguma agressão, liga para a polícia militar, que eles vão. E só que é isso, assim, a gente sabe que existe esses meios, mas como a Cíntia falou, né, tem falhas, e as falhas são graves, e a gente precisa, assim, ocupar cada vez mais esses espaços públicos para que essas falhas, elas sejam minimizadas a ponto delas não existirem mais, né, assim, quanto mais participação a gente tiver, menos falhas a gente vai ter e mais segurança a gente vai ter. A gente não tem muito espaço, a gente tem um acesso muito restrito ainda às coisas públicas, né, ao poder público, e a gente precisa estar mais nesses espaços, ocupar mais esses espaços para a gente ter mais voz, né? Afinal de contas, somos as que mais precisam disso, né? Então, é a gente que sabe onde as coisas pegam, né? Muito bom, Aline. Tá ótimo, nossa. Várias dicas aí importantes, né? Fundamental fortalecer, né? Até porque a gente tem recursos legais, então precisa fortalecer, divulgar para ampliar, para que essa rede de proteção se efetive, né? Para ir aí correndo atrás desse prejuízo, minimizando aí o máximo possível os danos, até que a gente chegue numa sociedade aí que esteja pronta para respeitar todo mundo, né? Queria, antes de passar para a Gláucia, que vai trazer um pouco aí, falar um pouco aí das políticas públicas, né, de defesa para a mulher, o que a gente tem, né, o que podemos ter ainda. Agradecer a participação do pessoal, né, a Janaína, a Maria de Lourdes, o Genilson, o Adriano, a Luciana Moreira. Agradecer a participação, e aí no final da fala da Gláucia a gente tem aqui 2 questões já, né, de participação do pessoal para colocar, tá bom? Gláucia, é com você. Bom, falando assim que as políticas públicas nem sempre elas são suficientes para garantir a proteção da mulher, né? A gente vê que tem bastante políticas públicas aí, porém elas não são eficazes, né? As nossas necessidades são muito grandes, né? A Aline lembrou que a gente tem aí uns canais de denúncia, né? 180, tem 190. Eu até fiquei pensando, eu falei, nossa, como é que a gente vai ligar para a Polícia Militar, sendo que semana passada, né, nós tivemos um episódio pisoteando o pescoço de uma mulher, né, negra. Eu falo que aqui no Brasil a gente tem um George Floyd a cada 23 minutos, né, e quando a gente fala da mulher negra, né, semana que vem é o dia 25 de julho, é o dia da mulher negra, né, então a gente sofre uma violência, assim, impressionante, né, e a polícia trata a gente como se nós fôssemos homens, e aí são 2 violências, né, porque eu penso assim, como é que eu vou ligar para a polícia, né, para ser atendida dessa forma, né, então
São coisas para a gente pensar. Eu acho que tem muitas políticas públicas, né? Eu até anotei aqui, nas últimas décadas, vários programas sociais foram colocados aí em práticas, né? Porém, nem todos atendem às necessidades das mulheres, principalmente nós, mulheres pretas, da periferia, né? Que às vezes você faz uma denúncia, porém, mesmo assim, ainda não é suficiente, né? Às vezes você tem a medida protetiva, mas ela não vai garantir a sua proteção, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, como é que quais são as alternativas que a gente precisa colocar em prática, né? Eu acho que a mulher vem conquistando muito. A primeira política pública da mulher foi o Conselho Estadual da Condição Feminina, né, que foi aqui em São Paulo, que foi em 1983, né? Depois dele veio a Delegacia de Polícia da Mulher, que foi em 1985, aqui em São Paulo também. Junto com ela veio a Lei Maria da Penha, em 2006, né? Então, assim, a gente vê que a gente está caminhando, porém são programas que ainda, eu acho que tem muita falha, né? Tem muita coisa para a gente fazer. A gente conquista uma coisa e perde outra, né? A gente, em 2003, teve a Secretaria de Política para as Mulheres, né? E um dos serviços é a central do 180, que a gente liga para fazer denúncia, reclamações, né? Porém, nem todas as mulheres conseguem ser atendidas. Às vezes você precisa ir numa delegacia, você vai lá, é atendida por um homem, né, que não tem todo um preparo para receber uma mulher, às vezes faz uma piadinha, ou acaba tirando sarro, né, fazendo alguma coisinha, essa mulher acaba desistindo de fazer a sua denúncia, né? Aqui em Cajamar mesmo, nós não temos nenhuma delegacia da mulher, nós não temos nenhum órgão que atende as mulheres, né? Então, assim, e se você chegar na delegacia aqui para fazer uma denúncia, pode ter certeza que você vai ter, algum homem vai fazer alguma piadinha, vai achar engraçado da situação, porque já teve vários casos, né? Eu cheguei a acompanhar uma amiga e ainda o cara falou assim, nossa, mas ele nem te bateu? Você só veio aqui reclamar porque ele gritou com você? E aí ela acabou até desistindo, eu falei, não, vamos procurar outras alternativas, vamos em outras delegacias, e aí ela acabou desistindo, né? Então, assim, a gente vê que tem muita coisa, porém ainda não tem um preparo, né? Eu acho que as delegacias precisam ter um preparo para estar recebendo essa mulher, né? Estou um pouco cansada, gente. Deixa eu ver aqui. Aí a gente tem a lei do feminicídio, né, que a lei 13.104 de 2015, né, que toda agressão aí praticada contra uma mulher, né, só pelo simples fato de ser mulher, né, eu não sei por que tem tanto esse ódio dos homens aí, a gente tem agora a lei do feminicídio, que infelizmente vem aumentando muito, e agora nesse tempo de pandemia, que a mulher fica ali diretamente em contato o dia inteiro, né, todo dia com o seu principal agressor, que infelizmente são os seus companheiros, né, aquela pessoa que você escolheu para dividir a vida aí, né, que deveria fazerem uma construção juntas, infelizmente, às vezes é seu pior inimigo, né? Mas aí a gente tem o Bolsa Família, que é uma outra política pública, né, que 93% dos cartões ficam em nome da mulher, então ela tem essa autonomia para decidir onde vai ser gasto o dinheiro. A gente sabe que é uma renda pouca, né, mas é uma ajuda que, querendo ou não, dá uma certa independência para a mulher, para poder decidir onde é que ela vai gastar esse dinheiro, como que ela vai gastar, né, que tem, querendo ou não, a mulher tem toda essa responsabilidade do filho, né, a gente que carrega, mesmo quando separa, os filhos ficam nas nossas costas, né, tem essa responsabilidade grande aí, querendo ou não, esse programa do Bolsa Família veio para estar ajudando, para estar fortalecendo, então ele dá uma certa autonomia para a mulher ter essas decisões, né, poder decidir o que ela vai fazer com esse dinheiro. Em 2016, a gente teve o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que foi extinto, né, infelizmente, assim, a gente conquista algumas políticas públicas, mas ao mesmo tempo a gente vai perdendo, né, e agora com esse governo a gente está perdendo ainda mais, então acho que são coisas para a gente
parar e pensar, né? A gente tem vários grupos aí que vêm se organizando, vêm tentando se fortalecer, a gente vem discutindo, as mulheres vêm aí brigando, lutando pelo seu espaço, né? Nós, mulheres negras, vem brigando pelas nossas vidas, e a gente tem que ir para cima, né? Eu acho que o momento é de união, a gente precisa se unir, esse lance de que briga de marido e mulher não se mete a colher, acho que a gente tem que meter a colher sim, a gente tem que se intrometer, tem que falar, porque são as nossas vidas, né, a gente não pode simplesmente fingir que não tá vendo, que não está acontecendo, né, e cobrar dos nossos governantes políticas públicas, porque tem que ter. Aqui em Cajamar nós temos foi criado o Conselho Municipal aí dos Direitos das Mulheres, porém nunca foi colocado em prática, né, um conselho que ao mesmo tempo que foi criado nunca teve nenhum trabalho, nem nada. A gente vem, né, um pouco antes da pandemia, a gente montou um grupo de mulheres para estar discutindo, para estar retomando esse conselho, né, estamos conversando com as mulheres, algumas, né, super dispostas a participar, porque a gente tem infelizmente aqui na cidade a gente tem pouca participação das mulheres, né, a gente tem, acho que são 17 secretarias, se eu não me engano, ou 16, e só temos uma mulher que é secretária, então, assim, bem pouquíssima participação das mulheres, né, na Câmara Municipal nós temos uma mulher que nos representa aí há muito tempo, e assim, ela é vista como, ela não tem voz ativa, né, pelo menos todas as vezes que eu acompanhei as sessões da Câmara, ela não tem espaço para falar, né, os homens dominam de uma forma que ela fica meio contraída, até entendo, né, a questão dela no meio de tantos homens machistas, escrotos que a gente tem aqui na cidade. Então, eu acho que, bom, é isso. Muito bem, Glaucia, está na etapa final da gravidez, aí vai faltando o fôlego mesmo. Já já o Joaquim está aí, e com certeza vai ser um homem que vai aprender a respeitar, assim, a mulherada, né? Ou a todo mundo, né? Mas especialmente a mulherada, porque precisa. Então, nesse momento, a gente vai abrir aqui para os comentários, e aí vou pedir a vocês que, né, comentem a questão que se sentir à vontade para comentar, tá bom? Então, a gente tem aqui a participação do camarada Adriano Saleres. Ele lança a seguinte questão: camaradas, como vocês acham que devemos, ou como se deve proceder no seguinte caso? Uma mulher é claramente violentada pelo marido, mas ela não quer denunciar por N motivos. E aí depois da fala da Aline, ele coloca até que a Aline respondeu um pouco, mas ele insiste no seguinte: tem que fazer a denúncia, né? Mas a minha dúvida é: denunciamos sem o consentimento da mulher mesmo? Né? Então, ele deixou essa questão aí para a gente falar sobre. Depois, a gente teve a participação da Luciana Moreira, que ela diz assim: eu era chamada de feia toda vez que chorava. Cheguei ao ponto de me olhar no espelho e sentir pena de mim, mas ergui a cabeça, porque ninguém merece ser tratado assim. A minha ajuda, na época, vinha através das minhas amigas de faculdade. Imagino as mulheres que agora não podem sair. O grito no silêncio é a pior coisa que existe. Depois nós tivemos também a participação da Tereza Lopes. A Tereza diz: existem muitas leis, mas tudo é dirigido por homens, e eles vão sempre puxar o saco do homem agressor. Precisa ter mais mulheres no comando. Arremata aí a Tereza, né? E a Luciana também tem um complemento na fala dela. Ela diz assim: consegui pedir o divórcio e casei de novo após 4 anos. Hoje eu sei que o sofrimento psicológico era violência também. Então, bastante significativa aí todas as falas. E aí eu gostaria de saber quem gostaria de comentar o que agora nesse momento está aberto. Eu posso responder? Pode, claro. É que ela colocou que ela teve o suporte psicológico das amigas da faculdade, que é muito importante a gente se fortalecer em rede, se fortalecer com as amigas, seja da faculdade, do trabalho. E quando a gente está em rede, a gente consegue até ter mais coragem. Eu acredito que até desse tempo, eu acredito que ela tenha conseguido o divórcio depois de ter passado por essa rede de apoio e ter conseguido o apoio dessas amigas da faculdade, da importância da gente se fortalecer enquanto rede
e da gente se unir e fortalecer umas às outras. Posso comentar um pouco desse que... Não vou lembrar o nome da pessoa que você comentou, que perguntou sobre... a denúncia, se você pode fazer a denúncia não sendo a pessoa... O consentimento da mulher, exato. Isso. Pode sim. Obrigada, sim. Pode sim, só que eu acho que nesse caso, assim, é mais complicado porque precisa de uma prova, e aí, assim, a gente pode abrir um leque para muitas questões aqui, mas se tratando de violência física, é mais fácil você comprovar que a pessoa está sofrendo algum tipo de violência. O que normalmente acontece são essas sutilezas, como os outros comentários que você falou, de chamar de feia, que assim, é menosprezar, é colocar como uma forma inferior, é fazer um domínio psicológico. Isso não tem como uma pessoa de fora ter provas sobre isso. Então, eu acho que também cai no que a Cíntia falou, assim, de ouvir essa pessoa e mostrar para ela que essas situações que parecem tão pequenas, assim, se o seu marido fica te colocando para baixo o tempo todo, ele não deixa você ter amigas, isso é uma violência doméstica, isso não é normal, isso não é aceitável. Eu acho que essa rede, e você ser uma rede para essa pessoa, é muito importante, porque a maior parte das medidas protetivas vai precisar dela agir, ela informar que ela não quer o convívio com aquela pessoa, que ela não quer que aquela pessoa frequente a casa dela, vá até o trabalho, que de repente se tem uma posse de arma, que ele tire essa posse de arma, né, o porte. Então, eu acho que começa tudo pela rede de apoio, e é o que inclusive a Gláucia falou da amiga dela, assim, que foi na delegacia e os próprios policiais não quiseram e menosprezaram. A rede de apoio, ela é muito importante, porque a gente teve um histórico, como a Virgínia colocou, de submissão, então a gente sempre se sente inferior e a gente sempre acha que não é tudo aquilo que a gente, de repente, está imaginando, assim, não, acho que não é isso, né? E não, é isso, é ruim, não é normal. E a Gláucia colocou também, assim, que nem todo direito que a gente conquista, ele é eterno. Então, assim, a gente tem que estar sempre em vigília e a gente tem que estar sempre brigando. E eu nem vou entrar na questão racial, porque eu acho que, né, é muito maior até do que a gente está falando aqui, é muito mais complexo do que só a questão da mulher, e aí a questão da mulher negra, assim, é o que a Gláucia falou, né, quando você deveria pedir ajuda para a polícia, e a polícia é quem te violenta, assim, precisamos ocupar a política, precisamos ampliar o debate político, a gente precisa estar nesses espaços, que é o que falaram. As leis, a maior parte delas são feitas por homens, e enquanto for feita por homens, só vai ser vista por eles. Aliás, às vezes eu falo um pouco demais, mas deixa eu aproveitar, puxando, sem querer puxar, mas já puxando de novo a sardinha para o pessoal, a Sâmia Bonfim, que é uma deputada federal do PSOL, fez uma proposta de lei que já foi aprovada na Câmara, mas ainda vai ser aprovada, precisa ser aprovada no Senado, para uma medida de proteção para as mulheres em violência doméstica. E nessa lei que ela está propondo, uma das coisas é que a mulher que de repente se encontrar na situação, nesse período de coronavírus, de uma violência doméstica, o poder público ele é obrigado a retirar essa mulher e garantir uma moradia adequada para ela, e nem para essa pessoa. Nem que para isso ele tenha que pagar um quarto de hotel, ou alguma coisa parecida, né, que valha para essa mulher ter resguardado a sua segurança física. Então, assim, é muito importante a gente ter mulheres atuando para garantir isso para a gente. Não sei se eu expliquei. Perfeito, Aline. Só queria fazer uma observação, um complemento, né, na questão. Eu acredito que tem que denunciar também, Adriano, até porque eu acho que passa por uma questão de hábito, né, de mudança cultural. A mulher está habituada a se resignar, a se calar, a perdoar, a entender que
não é bem assim, né, por conta mesmo do que a gente vem sendo educado para fazer. E eu acho que essa mudança, né, de postura, ela passa por dar o passo, né? Então, eu moro num condomínio aqui, que aconteceu uma coisa interessante semana passada, o síndico publicou no grupo aquela legislação que foi aprovada, que obriga, né, o síndico a fazer a denúncia em caso de, né, de violência doméstica. E ele colocou no grupo, né, achei bem bacana, ele disse assim, mais uma responsabilidade para a gente, né? E aí eu mandei mensagem para ele no privado, olha, se precisar de mim, eu estou aqui. Porque, né, que não seja uma tarefa a mais, né, que não seja uma responsabilidade a mais, mas que passe a ser parte da nossa cultura, porque é assim que a gente vai mudar, é assim que a mulher vai criando coragem para entender que, né, a gente não nasceu para sofrer, não, para viver oprimido, não, né, então tem que fazer, sim, e ajudar, sim, as mulheres a entender que elas podem denunciar e podem, a partir da denúncia, mudar essa realidade e ser muito mais feliz. A Virgínia tinha pedido a fala também. Eu ia falar também com relação ao que o Adriano colocou, né, acho que você falou muito bem, e eu só queria assim, complementar com a minha própria experiência, né, como professora e como mulher também, né, porque a gente foi educada para agradar os homens, né, para fazer o que eles gostam, para estimulá-los até sexualmente, inclusive sexualmente, né, e a mulher que não cumpre esse papel, muitas vezes ela é forçada até a ter uma relação sexual, enfim, que não é do agrado dela. Então, essa mulher que o Adriano cita, ela precisa primeiro se conscientizar, né, de que o que ela está vivendo é uma violência, né? Ela não está numa situação normal. E aí, Adriano, eu sugiro assim, você parece que é amigo, acho que é umas boas conversas, você como homem pode passar isso, mas também envolver mulheres, para que deem esse suporte a essa mulher que está sob violência, né? E aí também trazer um pouquinho da importância do papel da escola, porque a nossa sociedade, ela protege, na maioria das vezes, o agressor, né? Eu já vivi casos, assim, de alunas, né, que denunciaram, aí a gente encaminhou a situação, e depois de algum tempo, porque, né, eu estou em sala de aula, eu não consigo resolver tudo, a gente encaminha para que outras esferas ali públicas, né, possam resolver o problema, dar uma assistência para essa menina, enfim. O que aconteceu? Eu, depois de um período curto, um mês no máximo, eu perguntei para essa aluna, olha, e aí, como é que estão as coisas, né? Ela falou, minha família mandou ele embora. E aí, para mim, isso foi um choque, porque eu falei, mas como assim? A sua família está protegendo o seu agressor e você é a vítima. Ele vai continuar fazendo isso lá onde ele estiver. Então, assim, e foram mulheres que encaminharam, falaram, a gente precisa chamar essa família, nós precisamos conversar com essa família. Porque a aluna, né, a vítima, ela sabe o que ela passou, ela está ciente de que ela foi agredida, enfim, e passou por todo um trauma, né? Agora, a família não está sabendo conduzir. Quem orientou essa família? Né? E, assim, e outros casos também de violência doméstica, que, assim, indicam, por exemplo, para uma responsabilidade de um religioso da comunidade e resolver o problema do casal, né? Você fala, mas não é isso que está se passando aí. Isso é um caso de violência, né? Isso não é uma questão que vai ser resolvida numa esfera religiosa. Então, a nossa sociedade cria também mecanismos para proteger os agressores, para manter a mulher nessa situação de opressão e de violência. Eu até queria relacionar com a minha vivência recente desse grupo político que está sendo investigado, que teve 2 representantes presos, né? E aqui no Vinhedo, assim, foi o estímulo a uma perseguição, eles praticaram uma perseguição, uma violência psicológica,
através de postagens, porque eu estava desenvolvendo na escola um trabalho relacionado ao combate à violência à mulher. Então, assim, teve material da minha aula que foi gravado, uma gravação ilegal, retirada de forma ilegal, serviu de prova num processo. E nisso eu encontrei, aí eu acho muito interessante para a gente ver como toda uma rede, né, de proteção do homem, e que nós mulheres precisamos criar nossa rede de proteção de mulheres, né, porque no poder público, o próprio poder público atuou em parceria com esse movimento conservador, machista, misógino, para efetivar a perseguição. Então, como a gente precisa, né, além de recorrer aos mecanismos legais, a gente também fazer toda uma luta, né, para conscientizar as pessoas, né, de que o nosso Estado é machista, né? A gente tem um presidente misógino machista, né? A gente tem figuras públicas com verbalizações, vocalizações de frases relativas ao patriarcado, quando diz, por exemplo, né, que o homem é o chefe da família, que a família tem que obedecer o que ele determina. Isso é um resgate de valores patriarcais, né? Então, eu vejo que, assim, primeiro, acho que a escola e todos os ambientes, né, a cultura, né, toda a sociedade é responsável para superar o machismo. Não é, eu acho que as leis vêm aí para reforçar, para nos dar respaldo, mas é como, né, a gente falou, você encontra numa delegacia um homem resolvendo uma questão, um homem que não está treinado para aquilo, né, resolvendo uma questão familiar de uma mulher que está sendo vítima de agressão, né? Esse documento vai parar na mão de um juiz, qual é o entendimento dele dessa situação? Aquilo fica ali, essa medida protetiva não é efetivada, e aquele processo vai correndo, e aquela mulher está sofrendo uma perseguição, está sofrendo uma pressão, com medo de ser surpreendida na rua pelo agressor, né? E lembrar também que toda violência, ela vem com uma ameaça maior de violência. Então, que a gente precisa se preparar para enfrentar, e aí o que eu digo, repito, das redes de apoio, né? Eu acho importantíssimo que a gente crie redes de apoio. Eu aqui na cidade, eu tive assim, um apoio dos camaradas do PSOL, que foi fundamental, né? De colegas professores que participaram, e a gente deu visibilidade, a gente foi para a rua, a gente fez ato na rua, a gente correu abaixo-assinado para expor, para constranger os machistas, constranger os misóginos. Então, olha, isso que vocês estão praticando é misoginia, vocês são a favor da violência contra a mulher, vocês querem silenciar o debate das desigualdades, né? E eu acho que isso teve assim um efeito muito importante, educativo inclusive, né? Que não foi educação dentro da escola, os meus alunos depois tiveram acesso, souberam, eu procurei esconder deles enquanto o processo corria, né? Porque o meu receio era expor, porque também foi uma aluna que, assim, pressionada pelo pai, enfim, que retirou, e eu quis esconder, assim, protegê-la, porque eu falei, eu não vou praticar o que estão praticando comigo, não vou reproduzir essa violência numa adolescente, ela está em formação, né? Eu vou procurar conduzir isso de uma maneira que deixe, assim, que com o tempo ela possa entender o que ela viveu, né? E quem é que esteve do lado dela. Então, acho que isso é importante a gente lembrar, né? É expor os machistas, é constranger, sabe? E levar isso de uma maneira que a gente envolva, né, a sociedade, porque, assim, os membros da Câmara souberam, foi motivo de fala de vereador, que era até um vereador do PSOL que estava cobrindo um mandato, mas ninguém se mexeu. Ninguém se mexeu desse grupo, né, que estava no poder, porque estava aliado
ao governo aqui, né? E aí efetivaram toda essa perseguição, sempre com esse objetivo de me demitir, né? O objetivo deles era me demitir, era encontrar motivos para me tirar do serviço público, né? E toda a armação feita pelo grupo MBL, através da rede Facebook, que agora está aí sendo desmascarado, né? Essas redes que incentivam o ódio, estão aí sendo desmascaradas. Eu não sei, Adriano, se eu respondi exatamente, acho que eu me estendi, né? Mas é importantíssimo que a gente desconstrua esses padrões, né, impostos pela mídia, né? Aquela outra companheira aí que falou, né, sobre a autoimagem, que ela não se via como uma mulher bonita, né? Então, assim, desconstruir, né? A mídia também é responsável por incentivar um padrão está pré-estabelecido, né? E aí, para que as outras mulheres se sintam muito mal comparadas com aquele padrão que é pré-estabelecido, né? Então, eu acho que é por aí, Adriano. Não sei se foi suficiente, mas vou parando Legal. aqui, senão eu não paro mais. Sim, temos já uns 25 minutos, né, com a nossa live aí. Agradecer a isso mesmo, Virginia, esse manter, né, a mulher com uma estima tão baixa, uma autoestima tão baixa, que ela se submeta, né, a qualquer situação. Né, a mídia contribui muito com isso. A gente abre, então, aí para a última rodada de questões, né, pela questão do tempo. Então, o Potiguara Lima diz o seguinte: queria que as professoras falassem um pouco da importância de combater o machismo nas escolas. Né, a Virginia acabou de entrar no tema aí da escola, né? A Letícia Oliveira diz: se fosse parar e pensar direito em todas as responsabilidades que uma mulher tem, nós deveríamos ter muito mais direitos de voz do que os homens. Falta mesmo mais autoridades femininas. Adriana agradece e parabeniza pela live e faz uma outra questão. Sou professor também, como nós, mesmo sendo homem, cis, hétero, como podemos contribuir para essa emancipação das mulheres na escola sem que sejamos protagonistas, tirando o lugar de fala das mulheres? Né, então, abrir aí para mais essa rodada de comentários a partir da participação aí do pessoal. Okay. Aí quem se sentir à vontade pode começar falando. Alguém que falar? Pode ser, Virginia. Pode ser? Bom, é claro que não é retirando o lugar de fala das mulheres, né? Mas é identificando em si as construções machistas e buscando desconstruí-las. Eu acho que o papel do homem é muito esse, é o do apoio, né, e é esse de você desconstruir o próprio machismo, identificar e aí estabelecer esse diálogo com os alunos, com as alunas, né, como se deu essa construção machista nos homens, né, porque essa construção se dá neles e se dá em nós mulheres também, né, nós somos submetidas ao machismo, o homem é ensinado a praticar o machismo e a gente a ser a vítima do machismo. Então, acho que tem uma participação muito importante dos homens. Eu queria retomar um pouquinho o papel da mídia, né? Porque a gente vê, né, muito esse incentivo, né, da mulher, da sensualidade, né, nos comerciais, nas propagandas, né, da mulher que ela tem um comportamento, né, submisso, enfim. Então eu acho que assim é a escola e reforçar essa ideia de que toda a sociedade deve estar engajada nessa desconstrução. Vamos lá, quem mais? Perfeito. Eu gostaria de comentar sobre essa questão do papel da escola, né? A gente está no momento de um governo, né, como já foi falado aí, extremamente
negativo, né, que só propõe retrocesso, né, atraso. E na última troca de ministro da educação, né, o cidadão já começou muito mal também, né, defendendo a figura, né, do homem como central, né, para decidir, é o homem que decide, né, os rumos, né, que a família deve tomar, mas não é o homem, ele não vive sozinho, né, ele não põe os filhos no mundo sozinho, inclusive, ele não só é ele que é responsável pelo sustento da casa, a mulher também, então, como é que retoma, né, um discurso desse, e o quanto esse tipo de discurso vai parar, né, vai parar na mídia, vai parar na sociedade, e o senso comum que prevalece, inclusive pela nossa falta né, pela nossa falta de uma educação realmente crítica, né, que desenvolva a habilidade de pensar, de refletir sobre tudo que a gente escuta, é um prato cheio, né, um prato cheio para continuar esse processo de dominação, é um prato cheio para o desenvolvimento dessas notícias falsas, que tanto tem atacado, né, as mulheres, e há muitos pensadores aí, progressistas, que já desmentiram tudo isso, né, que a sociedade é muito maior, né, do que o que a gente tem visto aí nessa cultura machista. Então, é fundamental que as escolas, que os professores sejam bem formados, bem preparados, para contradizer esse discurso, né, oficial aí, e a gente precisa ter essa coragem, essa determinação, né, então o processo aí nas escolas é fundamental. Eu acho que a educação dos meninos e das meninas, né, desde muito cedo, em relação a respeito, a tão atacada educação sexual nas escolas, né, que tem outro sentido totalmente diferente do que a também ministra, né, dos direitos humanos e da mulher, a senhora Damares, lá tem pregoado, não é nada daquilo que ela fala, né, as crianças precisam aprender desde muito cedo a cuidar do próprio corpo, a entender que qualquer pessoa não pode, né, pôr a mão no corpo dela sem, né, a presença de outro adulto, sem a presença da mãe, do pai. Então, isso é educação sexual, né, não é o que esse povo está dizendo, é isso. Isso que eles estão dizendo é mentira, né, é uma covardia, né, com a sociedade. Então, é fundamental, desde muito cedo, que a educação sexual inicie, sim, no debate, né, nos exercícios que vão levar as crianças desde muito cedo a entender o próprio corpo, a entender algumas coisas que são fundamentais lá na frente, para a gente aprender a se defender, né, educação dos sentimentos, né, a literatura é tão rica, né, tão vasta, e a gente pode sair daquela coisa do conto de fadas, né, que geralmente é o que se privilegia, né, em muitas escolas, de que a mulher precisa do príncipe para salvá-la, né, que ela não tem condição de salvar a si mesma, né, e inverter isso, a mulher também pode, é claro, né, que o príncipe também pode existir, pode ter o lugar dele, mas a mulher, ela não precisa, né, não é só essa alternativa de vida que existe, né, então usar a literatura para ensinar meninos e meninas, né, outras relações mais saudáveis, mais respeitosas. Então, a escola tem um papel fundamental, e a gente que está lá, né, muitos dos profissionais de educação são mulheres, né, e a gente que está lá precisa ter essa consciência e fazer essa defesa, né, então, é fundamental, sim, o trabalho nas escolas, e comentar também a fala da Letícia, que eu concordo, que precisa de mais autoridades femininas, essa é uma grande questão, né, a gente foi educado, né, a só respeitar quando é o homem que fala, né, por isso na delegacia a gente geralmente encontra tanta resistência, para a gente desistir mesmo, né, para a gente se sentir envergonhada e intimidada, é para a gente se sentir culpada, né, e passar de vítima a vilã, né, porque é nisso que essas pessoas que estão lá exercendo esse papel de autoridade acreditam, né, e acho que a gente tem que, sim, se fortalecer, combater esse discurso com muito respeito, olhar na cara do cidadão e dizer, não, é isso mesmo, você acha que ele devia ter me batido, não bateu, e você vai fazer o boletim de ocorrência assim, eu não vou arredar o pé daqui, não,
né? Porque é assim que a gente vai desconstruir todo esse machismo aí que tanto nos oprime, que tanto nos mata, né? E a luta pela participação, né, das mulheres, né, na vida política, na vida pública. Não é vergonha nenhuma, é uma necessidade, inclusive, né? Precisamos de representação, precisamos nos enxergar enquanto autoridades das nossas próprias vidas, né? E esse é um caminho, com certeza. Tá bom? Eu queria deixar uma sugestão, posso só, até para o Adriano, não sei se ele ainda está aí, mas esse é um livro muito bom, eu acho que vale muito a pena a leitura, né, O Feminismo para as 99%, e aqui eu acho que o Adriano vai gostar da leitura e vai poder indicar para a amiga dele também, né, para começar essa conscientização aí, tá? Não, eu só queria também aproveitar e complementar isso, assim, de como o homem pode ajudar nessa causa, que é muito pelo exatamente o que a Virgínia comentou, assim, de começar reconhecendo o machismo que ele tem, né, que enquanto criação dele, e agir contra isso e saber que, assim, não existe como não ser machista, não, até nós mulheres, porque a gente foi criado nessa sociedade, então está irrigado na gente. É um pensamento constante a gente desvencilhar desse costume que a gente tem e dar voz para as mulheres que estão à volta dele, fortalecer elas, falar assim, sua opinião importa, coloque ela, não tenha vergonha de se colocar nas situações, não tenha vergonha do que você vai falar, não tenha vergonha de uma situação que você esteja vivendo. Se você reconhece que tem uma mulher próxima a você que vive uma situação de uma violência doméstica, em todos esses aspectos, não é só físico, vamos lembrar, porque isso é muito importante, existe muitas formas sutis, conversar com essa mulher e fazer com que ela busque também a ajuda das amigas, né, do apoio em volta. Eu acho que é fortalecer, a gente tem que fortalecer as mulheres que estão à nossa volta, porque só fortalecida elas têm condição de falar com a própria voz, e não só com a voz do marido, do irmão, do pai, da autoridade masculina que está sempre à volta dela, né? Acho que passa por isso. Muito bom, Aline. Bom, então já a última rodada de comentários e a gente entra nas considerações finais, tá bom? E aí, se vocês quiserem aproveitar e falar um pouquinho, né, das políticas públicas no município de cada uma de vocês aí, é importante destacar. Então, o Adriano diz, sensacional, Virgínia, todos estão de parabéns, por mais mulheres assim. Perdoe, no comentário coloquei a vírgula no lugar errado. O que quis dizer é que eu quero muito ajudar, mas vocês achariam estranho um homem falando disso em sala de aula? Deixemos isso para as mulheres? Ou podemos abordar na ausência de uma mulher? Obrigado, Virgínia, sou seu fã. Se tiver rede social, deixe depois para seguirmos. A Valéria Rachid diz, muito bom ouvir vocês, mulheres de luta. E a Luciana diz, concordo plenamente, Maria, a literatura é fundamental mesmo. Trabalhei tertúlias com os nonos anos sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Foi muito produtivo discutir sobre o papel da mulher na sociedade e as desigualdades sociais, culturais, etc. E a Janaína Capristi diz, parabéns, falas importantíssimas. Tá certo? Bom, quem quer começar? A Lu está parabenizando a gente pelo debate também. Quem quiser começar a fazer essas considerações finais aí, já amarrando com os últimos comentários. Virgínia? Então, vamos lá. Eu queria, assim, né, colocar para o Adriano que ele poderia, por exemplo, fazer um projeto junto com uma professora, né? Então, assim, os dois ali, e com as turmas, e conversando, porque as turmas são heterogêneas, tem meninos e meninas, né? E ele, então, faça um projeto em conjunto. Encontre ali, né, o instrumento para colocar o tema, debater com essa professora e fazer essas, né, para que cada um faça a mediação, né, naquilo que lhe diz respeito,
né, essa escuta respeitosa e acolhedora que vocês disseram, né, e o incentivo que a mulher se coloque. Então, eu acho que essa pode ser uma forma, né, do Adriano não incorrer né, numa atitude de se colocar num lugar que não é o dele, né? Acho que ele ficaria melhor dessa forma. Tá? Bom, a gente tem construído aqui em Vinhedo, né, o PSOL tem sido um trabalho, uma atividade muito importante, e eu assim, gostaria até de deixar assim, um depoimento do quanto, né, construir o pessoal, participar desses debates, desses espaços de formação que a gente faz, como esse que a gente está fazendo agora, né, porque não deixa de ser um espaço de formação, quanto isso contribuiu para aumentar a minha consciência, a minha disposição de luta, né, o meu engajamento nessa luta contra o machismo, né, contra uma sociedade sem desigualdades. Então, o partido, o pessoal tem essa característica que é a de oportunizar essa formação, né? Então, eu tenho assim muita disposição para continuar nessa construção que a gente vem fazendo. E estabelecer essas pontes que a gente está estabelecendo, acho fundamental, agradeço enormemente essa oportunidade, tá podendo falar para pessoas de outros municípios, né? Isso, apesar de todos os problemas que a pandemia nos criou, né? Hoje ela está, né, trazendo, nós estamos criando uma oportunidade no meio dessa pandemia, né? Falar também para a Gláucia, né, Gláucia? A Gláucia acho que falou uma coisa muito importante, que é quando a mulher se separa, que aí ela ainda, além do trabalho, da casa, tem os filhos, né, 45% das mulheres são chefes de família no nosso país, né? E o ministro que diz, né, que é o homem o chefe da família, ele realmente está desconectado dessa realidade, né? Não tem, assim, né, qual vai ser a condição dele de desenvolver políticas, né, para atender essa condição, né, das mulheres e tirar um pouco dessa sobrecarga, né, porque ele sequer reconhece que existe uma sobrecarga, né. Então, agradecer a cada uma, as pessoas que nos ouviram também, e aí eu vou deixar lá para o Adriano depois, Virginia Baldan, pode procurar que vai achar no Facebook, tá bom? Obrigada, gente, acho que é isso. Obrigada, Virginia, a gente que agradece muito, viu? Quem gostaria de falar agora? Uma por vez. Vamos lá. Eu vou deixar os outros na frente. Não, eu queria agradecer esse espaço também. Assim, é muito bom trocar informação, aprender com mulheres maravilhosas. Assim, é nesses contatos que a gente começa a desconstruir essas coisas que estão enraizadas na gente. Ouvindo histórias, ouvindo pessoas com vivências que a gente molda, né, e desconstrói muitas coisas que a gente tem de criação. Educação é fundamental. Eu não sou professora, acho que é a única que não sou professora aqui do grupo, então eu escuto muito, eu sento muito aqui e aprendo com vocês, e com certeza é um espaço de transformação muito grande, e eu coloco o que eu tinha já comentado, que assim, tudo que a gente já conquistou é muito pouco, é muito recente e precisa avançar ainda muito. E esse assunto de violência doméstica, ele perpassa por vários outros, né? Como a questão da idade, a questão do racismo, classe social,
é muito complexo, e quando a gente troca essas informações e se fortalece, a gente vai criando grupos de força que mudam o poder. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, e eu fico muito feliz de estar construindo junto com vocês. Maravilha, Aline. Prazer enorme, viu? A Glaucia estava com probleminha no som, resolveu, Glaucia? Joia. A Cíntia, então? Meninas, muito obrigada pela troca. É muito importante que a gente continue fazendo esses encontros. Aprendi muito com vocês hoje. Respondendo, a Aline tinha colocado a questão para a gente falar um pouquinho sobre como funcionam os equipamentos públicos em defesa e proteção da mulher nas cidades. Em Jundiaí é uma cidade que tem várias delegacias, mas apenas uma tem uma partezinha lá embutida de delegacia da mulher. Ela não é 24 horas e não funciona aos fins de semana. Então, é praticamente inexistente, né? E os números dizem que a maior parte de casos de violência acontece nos sábados e domingos. É isso, a gente tem que seguir aí na luta, continuar lutando para a ampliação e para um funcionamento adequado desses equipamentos públicos. E se fortalecer, criar redes de apoio, intermunicipais, como a gente está fazendo aqui, isso é muito importante. Muito obrigada a todas as pessoas que acompanharam, e me desculpe que hoje eu não estou num bom dia, acabei não tendo um bom desempenho aí. Muito obrigada. Foi ótimo, Cíntia, obrigada, viu? Prazer enorme, viu? Conversar com todas. A Glaucia, então? Bom, é muito bom participar de mais uma live aí do pessoal. Na semana passada estávamos aqui falando da questão racial, né? E aqui em Cajamar a gente vem tentando se organizar, né? Eu faço um trabalho com o pessoal da ocupação aqui dos Queixadas, das mulheres aqui dos Queixadas. Nós temos um programa de rádio que não é só da ocupação dos Queixadas, mas tem mais 5 ocupações também que fazem parte, que é o programa Mulheres de Luta. É uma rádio via WhatsApp. Toda sexta-feira a gente lança um depoimento com música, e aí é uma forma da gente estar se fortalecendo, né? Falando da vivência que a gente está tendo, das nossas lutas, né? E aqui em Cajamar a gente vem tentando construir aí, né, Maria? Tentando trazer essas mulheres para o PSOL. Tem uma certa resistência em participar, né? A gente participa de alguns grupos de mulheres aqui da cidade que vem tentando se organizar, porém, quando a gente puxa essa discussão, vamos discutir política, não pode, parece que mulher não pode discutir política partidária, né? Aqui na cidade a gente sofre uma resistência muito grande, assim, mas eu acredito que seja um processo, né? Aos pouquinhos a gente vai mostrando o nosso partido para essas mulheres, né? Vamos mostrar que a gente é um partido diferente, é um partido aberto, que a gente pode falar, que a gente pode dar nossas opiniões, nossas sugestões, né? Que a gente tem que fazer uma construção juntos, todas juntas, né? Dizer que nenhuma mulher está sozinha, ninguém gosta de apanhar, acho que ninguém nasceu para apanhar, a gente não merece isso, né? A gente precisa se fortalecer, uma ajudando sempre a outra, né? O Adriano tinha colocado, quando uma mulher sofre violência, né, e ela não quer denunciar, às vezes ela acha que foi só a primeira vez, que ele não vai bater de novo, né? Infelizmente é um processo que a gente tem que trabalhar aos pouquinhos, porque tem aí uma questão da autoestima, né? Então acho que a gente tem que acolher essa mulher, né? Ao invés da gente julgar, a gente precisa se acolher, né? E foi um prazer muito grande participar dessa live com vocês, né? Que bom estar aqui. Semana que vem acho que a gente tem mais, no decorrer da semana a gente vai estar divulgando aí qual vai ser o próximo tema para a gente estar debatendo, e muito obrigada. Bom, maravilha, companheira. Ressaltar, né, nas minhas considerações finais também o que cada uma de vocês disse, né, faço das palavras de vocês as minhas, né, não é à toa que o símbolo do PSOL, né, um dos símbolos que a gente defende aí nas nossas camisetas, nas nossas bandeiras, é um desenho do sol,
E eu queria resgatar isso e dizer para as mulheres e para os homens também, né, que estão nos vendo, que vão ter oportunidade de nos ver através dessa live, mas especialmente dizer para as mulheres, né, sejam sol, né, sejam o sol também, né, orbitem em torno de vocês mesmas, a gente pode, né, a gente está aqui para ser feliz, tanto quanto qualquer ser humano está aqui para ser feliz, né, e a gente precisa descobrir que a gente precisa, em primeiro lugar, da gente mesmo, né, então seja o sol nesse sentido, né, brilhe, né, tá aqui as nossas colegas, as nossas companheiras dizendo que é possível, né, nós somos mulheres, tanto quanto qualquer mulher que está nos vendo, e a gente está aqui disposta a lutar, a nos organizar, a vir aqui conversar com vocês, para nos fortalecer, e para sermos mulheres, que é o que a gente é, e não há vergonha, não há demérito, né, não há problema nenhum nisso, tá bom? Agradecer muito a participação de todo mundo, dizer assim, não sei se eu consigo expressar o quanto eu estou feliz com esse momento de construção, tá bom? Agradecer de coração cada uma que veio, que se dispôs a participar, foi maravilhoso. Vamos repetir aí, indo, né, aos municípios de vocês também, ampliando essa discussão aqui, tá bom? A Cíntia que está aí, né, mas está aí firme, né, Cíntia, não está muito legal, mas está aí firme, é isso aí, é inspiração, viu, companheira, obrigada. E agradecer, e só o Carlos pediu para depois que encerrar a transmissão, a gente ficar um pouquinho para uma questão de organização, tá bom? Mas é isso, meninas, e aí, 1h31 de live, muito obrigada, foi um prazer imenso.